Tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para fazer esse vídeo para vocês. É um vídeo bem simples, é um vídeo de reflexão mesmo. E deixa eu afastar aqui, porque tá cortando minha cabeça. Gente, é um vídeo muito simples, é um vídeo de reflexão. Eu não sei como é que tá a sua quarentena, não sei como é que você tá passando esse período aí de pandemia, né? Que a gente tá passando, todos nós juntos. Mas eu senti de trazer aqui uma reflexão hoje. Contar pra vocês, na verdade, um testemunho, uma coisa que aconteceu comigo. Uma experiência, né? Que aconteceu comigo já faz um tempo já. Assim que eu casei com o Dionei, tem uns 5 anos, mais ou menos isso. E eu quase não falei pra ninguém isso, eu falei pra algumas colegas minhas, mas foi bem pouca gente. Eu falei pra pouquíssima gente, poucas pessoas sabem disso. Estava fazendo um momento lá em casa de leitura da palavra e oração, eu e o Dionei. E aí nesse dia eu tava muito fragilizada, eu tava muito assim, eu lembro como se fosse hoje, eu tava muito preocupada. Lá em casa estava faltando comida, assim. Nunca chegou a faltar. Mas, assim, fruta, verdura e carne, assim, tava em falta, né? E aí eu lembro que eu tava muito assim, a gente com muita dívida, porque a gente era recém-casado, nós não tinha nada quando a gente casou, a gente teve que comprar tudo. E assim, sem experiência nenhuma, né, gente? A gente acabou ficando em crise, né? Crise assim financeira, que eu posso dizer. E eu não vejo vergonha nenhuma de falar isso aqui pra vocês, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso não é uma coisa de outro mundo, pode acontecer com qualquer pessoa. E quem sabe tá acontecendo até com você aí, agora nesse momento, talvez por causa dessa pandemia. Ninguém estava esperando, foi uma coisa muito rápida. Então, é uma coisa normal. Mas assim, eu lembro que eu tava muito preocupada, sabe? E aí nós foi fazer o culto doméstico. E aí a gente tava lendo o livro de Mateus. Eu lembro que a gente tinha começado a ler o Novo Testamento. E aí nós tava no livro de Mateus. Aí a gente sempre fazia assim, um lia um capítulo inteiro, aí o outro lia o outro capítulo. E aí eu lembro como se fosse tivesse acontecendo agora, sabe? O Dionei lá lendo, tal, e eu, tá bom. Aí quando chegou minha parte, gente, eu até me emociono. Quando chegou minha parte, chegou nessa parte aqui da Bíblia, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25, do 25 ao 34. Se você quiser marcar para depois você ler ou acompanhar aí na sua Bíblia, né? Eu acho muito importante. Aí eu li, né, gente? Eu tava lendo o capítulo aqui normal. Quando chegou nessa parte, gente, eu lembro como se fosse tivesse acontecendo agora, eu fico até emocionada. Eu comecei a ler assim, gente, parece que Deus estava falando comigo. Parece que Deus estava do meu lado assim, sentado e conversando comigo. Não sei se vocês vão me entender, gente, mas é tão lindo quando Deus fala assim com a gente. E é naquele momento assim, parece que Deus estava conversando comigo, sabe? Falando pra mim, olha, filha, tal e tal e tal. Vou ler aqui pra vocês verem. Eu lá toda preocupada, né? Aí lendo normal, quando chegou nessa parte aqui, ele falava assim, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Presta atenção. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para que aves do céu, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Gente, eu comecei a chorar. E o Dionei, eu lembro que o Dionei ficou me olhando, e aí eu não falei nada pra ele, e eu continuei chorando, sabe? E lendo, chorando, eu não conseguia ler normal. Aí
Vou ler o resto pra vocês. Eu vou ler a parte todinha que Deus falou assim comigo, que foi muito forte. Aí fala assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A estatura é a altura. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. E eu chorando, gente. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí o último versículo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Gente, essa palavra falou tão fundo no meu coração. Era como se Deus estivesse ali sentado do meu lado, assim, conversando comigo, como eu tô aqui falando com vocês. E eu chorava e eu me tremia todinha. Até hoje eu me emociono, sabe? Minha voz tá aqui embargada, eu tô emocionada. Porque foi uma coisa que marcou muito, assim. Marcou muito a minha experiência com Deus, sabe? E aí, nesse dia eu chorei e tal, eu me senti tão consolada, eu me senti tão abraçada, assim, tão amada, que foi muito especial pra mim. Aí, gente, tá, né? Aí a gente chorou e tal, e aí eu lembro que o Johnny tinha que ir trabalhar. Eu não lembro se foi nesse dia ou foi no outro que ele foi trabalhar. E aí que ele trabalhava nessa época de vigia na escola, uma noite sim, outra não. E aí ele entrava às 6 horas da tarde, saía às 6 da manhã. Aí eu lembro que no dia que ele foi trabalhar, né, ele saiu, né, e eu fiquei em casa de boa. Aí lá se vai eu na geladeira, né, tal, a gente mesmo só com água na geladeira, a gente tem a mania de estar abrindo pra olhar, né, o que é que tem dentro. E aí, gente, eu lembro que eu abri a geladeira assim. E aí me deu uma tristeza tão grande. E eu pensei assim, meu Deus, eu queria tanto comer uma fruta, eu queria tanto ter verdura aqui na minha casa, ter tomate, ter cebola. E, gente, eu lembro que eu fechei a geladeira. Quando eu fechei a geladeira, eu lembro que eu fui fechando assim e eu senti, gente, aquela voz falando comigo dentro de mim. Só quem já ouviu a voz de Deus, assim, falando dentro de você, sabe como é que é. É uma voz totalmente diferente, mas você sabe que não é de você. Você sabe que é Deus ali, não tem como. Você não é enganado. E aí eu lembro que eu fui fechando a geladeira e eu senti e ouvi ao mesmo tempo aquela voz falando assim, ora dentro da geladeira. Ora dentro da geladeira e pede o que você quer. Aí eu parei, aí eu fiquei assim, né? Porque nessas horas, gente, nessas horas é complicado. Você fica assim pensando, gente, eu vou pagar de doida ou eu obedeço isso aqui que eu tô ouvindo? A gente fica até se perguntando, será que é da gente aqui dali, sabe? Porque é muito difícil. Mas só que foi tão forte que eu entendi na hora que era de Deus. Eu senti, eu não tinha dúvida nenhuma que, que não era Deus falando comigo. Quando Deus fala com você, você não tem dúvida, sabe? É uma coisa muito, muito forte. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tô aqui sozinha. Vou, vou fazer isso. Deus tá mandando eu fazer, vou fazer. E aí, gente, eu abri a geladeira. E aí eu olhei pra geladeira. Aí eu pensei, meu Deus, ninguém nunca fez isso, eu nunca vi falar de uma oração desse jeito. Mas eu senti aquela força, assim, falando, vai lá e faz, né? Aí eu fui lá, abri a geladeira e coloquei minha mão, assim, ó. Coloquei a mão dentro da geladeira. E aí eu orei e falei assim, mas não foi aquela oração bonita, foi uma coisa muito simples. Eu falei assim, Senhor, eu não lembro direito minhas palavras, eu só sei que eu falei eu falei pro Senhor que eu queria muito que minha geladeira tivesse fruta, verdura e carne.
E aí, gente, eu peguei e fechei a geladeira e fui dormir, fui fazer alguma coisa que eu não lembro mais. E aí, gente, eu esqueci, porque eu esqueci. Eu lembro que eu não lembrei mais disso, sabe? Foi uma coisa assim, então, que eu esqueci. Parece que eu descansei, sabe? E aí, dormi. No outro dia, amanheceu o dia, eu fui trabalhar. Meu esposo chegou do serviço, eu não falei nada pra ele. Ele me mandou uma mensagem quando eu tava no serviço. O Dionei me mandou uma mensagem falando que um colega dele tinha arrumado uma diária pra ele e tal. Eu falei, tá bom. Aí ele foi trabalhar. Eu lembro que era até a noite essa diária. Aí ele foi trabalhar nessa diária e aí eu fiquei em casa, né? E aí eu lembro que passou esse dia da diária. Aí quando foi no outro dia, eu fui trabalhar de novo de manhã. Quando eu cheguei à tarde em casa, nisso eu já tinha esquecido de tudo isso. Parece que eu tinha esquecido, nem lembrava mais de nada assim. Aí quando foi no outro dia que eu cheguei em casa, aí que eu fui abrir a geladeira e ele não tinha me falado que ele tinha comprado nada, né? Eu fui abrir a geladeira cheia de verdura, de fruta e carne. E não, gente, aquela coisa mais linda assim, igual na minha vontade, né? E aí, gente, nessa hora eu lembro que Deus falou comigo bem assim de novo, sabe? Deus falou pra mim assim, tá vendo, filha? O quanto eu cuido de você, o quanto você é amada, você pensa que eu não cuido de você, você pensa que eu não me preocupo com os detalhes da sua vida, mas eu me preocupo. Eu amo tanto você que eu fiz, ó. Eu te mostrei nessa atitude que eu te mostrei, o tanto que eu te amo. E aí foi mais ou menos isso que Deus me falou, gente. Eu lembro que nessa hora eu chorei, assim, eu enchi meu olho d'água. E eu fiquei assim, sabe? Uma coisa tão boa, eu me senti tão alegre, tão amada. E eu não contei isso pra quase ninguém, nem pro Dionei eu não contei. Mas, gente, isso até hoje me marca, sabe? E hoje eu senti de falar aqui, de contar pra vocês, porque eu não sei o que tá acontecendo na vida de quem tá assistindo esse vídeo. Eu não sei o que pode tá acontecendo, né? Mas Deus pode estar falando com alguém através desse vídeo. E o que eu tenho entendido assim da minha vida é que a gente não tem que viver só pra gente. A gente tem que, o máximo que você puder ajudar, o que você puder é, é, ajudar outras pessoas, a sua vida vai valer mais a pena. E eu não sei o que você está passando nesse momento. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma outra dificuldade. Mas, assim, o que eu quero te falar é que, às vezes, a gente acha que Deus é aquele ser que está lá longe e tal, soberano, lá em cima, que não está ouvindo, nem está vendo o que a gente está passando. Só que ele é esse Deus soberano, e ele tá lá em cima. Só que ao mesmo tempo ele tá com a gente através do Espírito Santo. Ele prometeu na palavra dele que ele estaria conosco todos os dias. Ele não nos deixou só. E o que eu quero dizer para você é que ele se importa sim com cada detalhe da sua vida. Ele se importa com tudo que você está passando. Ele se importa com as suas preocupações, com o que você está precisando, pode ser o que for, gente. Os mínimos detalhes da nossa vida, Deus se importa com a gente. E Ele só está precisando que você dê lugar para Ele, ouça a palavra dEle, que você fale com Ele, fale para Ele o que você está precisando. A gente não precisa esconder de Deus as coisas que a gente sente, a gente não precisa. Deus está ali, gente, para ouvir a gente. Pode ser o que for que você esteja preocupado. Às vezes a gente não fala, porque às vezes a questão é um tabu. Pelo menos a gente acha, né? Na nossa mente a gente acha que é um tabu. Só que para Deus não existe isso. Ele quem criou nós, Ele quem criou esse mundo. Então não tem nada nesse mundo que para Deus é um tabu para você conversar com Ele. Ele tá ali para te falar para ouvir qualquer coisa que você tiver precisando falar. Então eu quero te incentivar nessa manhã, que agora tá de manhã aqui em casa, eu quero te incentivar a conversar mais com Deus, e falar com Ele. Quem sabe até nesse momento você não tá aí, não tá bem. E o que eu quero te dizer é para você
conversar com Deus. Deus é tão, gente, Deus é tão, ele é tão lindo que ele colocou o Espírito Santo na nossa vida, tá dentro de nós. Só basta a gente querer falar com ele. Pode ser até na nossa mente, pode ser até na sua mente. Deus vai te ouvir. Deus sabe o que você está pensando aí, o que você está preocupado. E é isso que eu quero dizer nessa noite, nessa manhã. É isso que eu quero dizer nessa manhã, viu? Então, gente, o vídeo é esse. Eu só queria contar essa experiência que eu tive e espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.